ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bem-vindos que estão aqui, bem-vindos os nossos irmãos internautas. Espero que estão curtindo bem, acompanhando a gente bem pela história, porque a história vale a pena e vale a pena entender ela toda ligada. Estamos hoje na quinta parte da nossa história de Sayyidina Musa e se não acompanhar todos pode haver uma falha, mas a gente eu estou tentando montar cada aula separada assim para ter, vamos supor, o Sayyidina Musa é um dos mensageiros que tem mais história, que tem mais passagem no Alcorão Sagrado, tem bastante coisa. Então nele, Allahu A'lam, falaram que os sábios falaram que tem mais ou menos 70 partes no Alcorão que fala sobre ele, ou até mais. Então ele tem bastante assim, partes da vida dele dividida, separada, então dá para entender mesmo, você se sente bem, se sente gostoso quando você escuta cada parte dela. São partes separadas da vida dele. Vocês viram como é que foi? Primeiro, quando nasceu, quem criou e como foi até voltar para a mãe dele. Depois, aconteceu aquele fato com ele, que ele matou uma pessoa sem querer e teve que sair do Egito. Foi lá para Madian e lá ficou um tempão, casou, teve filhos, essas coisas. 10 anos, voltou. Voltou para o Egito. Quando ele chegou no Egito, já no caminho, Allah subhanahu wa ta'ala causou aquela tempestade de frio perto do Jabal al-Tur, que é a montanha do Tur, onde a montanha sagrada está citada no Corão como a montanha sagrada, né? E ele viu aquela luz que salvou, quer dizer, a situação, que ele achou que ia salvar a situação. E quando chegou lá, era Allah subhanahu wa ta'ala que queria falar com ele. Era uma árvore que estava acesa, com luzes assim, mas Allah subhanahu wa ta'ala falou com ele diretamente, né? Teve outra parte, quando ele voltou lá para o Egito, recebeu a mensagem e foi lá levar a mensagem. Não deixou a mensagem nem um segundo. Ele só cumprimentou a família, a mãe e os irmãos, e direto para o faraó, porque foi ordenado. Isso que é a responsabilidade da mensagem. É o que a gente falou agora há pouco. A responsabilidade da mensagem é levar aonde é necessário. E os profetas, nós, os muçulmanos, sabemos que dos profetas e dos sábios não herdamos nenhum dinheiro, nenhuma propriedade, herdamos conhecimento e a mensagem para a gente levar para os outros. Isso que a gente herda dos mensageiros e dos sábios. No entanto, a responsabilidade de levar, como Sayyidina Musa, primeira coisa que ele fez, não dormiu um dia para descansar, 2 dias para descansar na casa dele para depois ir. Não, ele foi direto para o faraó para levar a mensagem, a responsabilidade que ele tinha nas costas, né? Lógico, girou aquela coisa toda com o faraó, aconteceu o que aconteceu, teve o desafio dos mágicos, né? E ele foi vitorioso sempre, alhamdulillah, e não conseguiu tirar o povo do Israel, teve que passar o povo do Egito 9 milagres. 9 milagres tiveram que passar pelo milagres assim, o que eu quero dizer, tipo castigos em cima do povo do Egito, para depois no último liberar o povo para eles poderem sair e voltar para a sua para poder sair, para voltar para a Terra Santa, né? Para liberar eles do castigo que ele castigava. Chegamos à parte quando o faraó se arrependeu por ter liberado e foi atrás deles. E chegou no Mar Morto, lá no Mar Vermelho, quando chegaram e o faraó atrás dele, ali se concretizou 100%, 1000% a fé dentro do Sayyidina Musa, porque antes ele ficava um pouco com medo, um pouco assustado de uma coisa, de outra, mas ali, quando o povo falaram assim, olha a água pela nossa frente, é um mar, e olha o faraó atrás da gente, o faraó lá mesmo, ele servia eles e ele estava matando eles. Imagina agora que ele quer se vingar, ele ia cortar eles. Então olha o que está acontecendo, o que nós vamos fazer? Com toda a fé, com toda a segurança do mundo. É assim quem é ligado com Allah subhanahu wa ta'ala, é assim que ele tem que sentir, toda a fé do mundo, saber que quem está com você é quem? Allah subhanahu wa ta'ala, não é qualquer pessoa, né? Ele chegou, ele falou para eles assim, mas Allah subhanahu wa ta'ala vai me achar uma solução, com toda a tranquilidade do mundo. É igual Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquela montanha, quando ele fugiu do Quraysh e eles vieram, chegaram na caverna que ele estava, caverna bem rasa, não tem nada profundo.
Ele sentado, ele e Abu Bakr, o companheiro dele, e chegaram ali, Allah subhanahu wa ta'ala, eles chegaram assim, o Abu Bakr falou assim, eles olharam um pouquinho para baixo, até os pés deles, onde estão os pés deles, eles vão enxergar a gente e o profeta, e a Rasulullah, né? Aí o Rasul sallallahu com toda a tranquilidade do mundo, o que ele falou para ele? O que você acha de dois? E Allah subhanahu wa ta'ala é o terceiro deles, né? Dois, e Allah subhanahu wa ta'ala é o terceiro deles, está com eles. Fica tranquilo. Subhanallah, eles olharam para os pés, olharam para cima, olharam para tudo que é lado, não enxergaram. Isso que é fé. Isso que é fé. Custa alguma coisa a gente ter essa fé e viver essa fé, viver essa segurança, esse apoio de Allah subhanahu wa ta'ala em todos os lugares que você tiver, em todas as situações que você tiver. É necessário, precisamos de tudo, cada espaço, cada segundo na nossa vida. E assim também, quando ele ficou tranquilo assim, falou com essa tranquilidade, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: põe o seu cajado na água. Só um motivo. Por isso a gente tem que aprender também tudo que a gente tem que fazer. Não é só falar, Allah vai mandar, Allah manda sim, mas tem que usar um motivo. Você tem que sempre ter um motivo. Alguma coisa assim para motivar, para vir isso, para parecer natural. Até para você se sentir bem, eu fiz, eu consegui, e com o apoio de Allah subhanahu wa ta'ala, mas consegui. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: põe o cajado na água. Colocou o cajado na água, abriu a água. Aquele milagre que está citado em todo lugar, todo mundo sabe como é que é. Abriu montanhas. E algumas histórias, da outra vez que nós falamos, na aula passada, que abriu 12 entradas, 12 caminhos. E as águas que separavam um do outro, pareciam janelas que um enxergava o outro para ninguém ficar com medo. Olha só a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Para não ficar com medo, porque todo mundo fica apavorado daquela água ali. Já pensou se ela vira no meio do caminho, ela vira em cima da gente? Todo mundo fica apavorado. Aí Allah subhanahu wa ta'ala tranquilizou eles de uma forma bem fácil para eles ir até o outro lado tranquilos. Chegaram para o outro lado, aí é onde a gente parou, né? Quando eles atravessaram e terminaram, eles viram o último milagre que eles viram ali, testemunharam, eles viram os 9 gigantescos milagres lá com o faraó, eles mesmos viram e viveram. E ali, quando eles atravessaram, se ali tivesse água, eles ainda estavam com os pés molhados. Quando eles chegaram para o outro lado, eles falaram para o Sayyidina Musa, viram um povo daquele povo assustador, sabe? Aqueles que todo mundo sabe que fica adorando deuses, adorando Satã às vezes, nem toma banho, nem vive assim na natureza assim, sabe? Do jeito que está, quer dizer, povo assim assustador, o jeito deles assustador. E adorando estátuas, louvando e não sei o que, matando carneiros, matando ovelhas para essas estátuas. Aí eles falaram para ele: faça para nós um Deus que nem eles, para a gente enxergar. Até quando nós vamos ficar adorando alguém que a gente não vê? Subhanallah. Alguém que você não vê e está fazendo tantos milagres para você, você está vendo. Quando até alguns artistas, até sábios também, perguntaram assim: como é que você conhece o Criador? Aí eles responderam, os sábios responderam: você conhece o Criador através das suas criaturas. Quer dizer, através dos seus milagres, né? Vocês estão vendo os milagres de Deus, para que vocês querem ver Deus? Né? Aí o Moisés, ele falou para eles assim: temam Allah, acabou de salvar vocês, acabou, vocês viram, vocês deram o último passo ali fora da água, a água virou em cima do faraó e seu exército. Só porque o faraó falou ali, ele escapou com o corpo dele, e Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: você vai servir de exemplo eternamente, para o resto da vida, até o fim do mundo vai servir. Esse corpo dele que circula nos museus, para tudo que é lugar, isso para servir de exemplo. Olha o poderoso, para você olhar ali, olha o poderoso que era Deus, ele falava que era Deus de todo mundo, aquele faraó, está lá esticado, sequinho, mas não estraga, o corpo dele não estraga, para servir de exemplo. Esse mais um milagre que vocês viram, e mesmo assim vocês querem Deus ainda para vocês se enxergar? Faça um Deus. Vocês pensam que eles se afetam, mexe um pouco no sentimento deles? Nada. Não, queremos Deus sim. Aí deu bronca neles, ele era muito duro, inclusive eles tinham medo do Sayyidina Musa. Os judeus, eles tinham medo, que era muito duro, muito rude assim. Eles gostavam mais do irmão dele, Harão, porque o Harão era mais
delicado, mais gentil assim com o povo. O Sayyidina Musa, por Allah subhanahu wa ta'ala, por Deus, ele não, sabe, não hesita em fazer qualquer coisa. Se alguém ofender Deus, se alguém falar alguma coisa, ele defendia com tudo. Enfim, levou eles e falou para eles: temam Allah subhanahu wa ta'ala, e foram andando. Ele falou: eu estou indo na frente de vocês. Falou para o irmão dele: toma conta, você está no meu lugar aqui, comanda, e cuidado. Ele sabia o povo que ele tem. Esse é o povo preferido que a gente estava falando. Sabia o povo que ele tem, o povo, o que eles são capazes. Ele falou: cuidado, não deixa ninguém te provocar ou te fazer mudar assim ou assim só para fazer o capricho deles. Cuidado. Ele falou tudo. O irmão dele, o Harun, saíram e foram embora. Por que ele recomendou? Porque havia prometido, Deus falou para ele assim: traz seu povo até a montanha de novo. Eles iam ficar lá, até a montanha Atur, as montanhas sagradas, onde ele recebeu a mensagem. Traz seu povo aqui. Aí o que ele fez? Ele estava fazendo, inclusive Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: tem que fazer jejum nesses dias, jejum. E o encontro com Allah vai durar 30 dias. Por quê? Porque ele tinha que receber o Torá, que é o livro sagrado dele, todas as mensagens, todas as leis de Deus, as leis antigas, as leis novas, tudo ia ser revelado para ele naqueles 30 dias. Só que como ele estava de jejum, ele estava ansioso, ele ficou tão feliz e aumentou a força dele, a fé dele, quando encontrou com Allah e falou com ele diretamente. Ele estava ansioso demais para encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala de novo, para falar com Allah. Aí o que ele fez? Ele falou: vocês vão andando, porque 600 mil pessoas para se locomover demora. Ele queria ir mais rápido. E ele foi mais rápido. Chegou na montanha lá, aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: cadê seu povo? Por que você assim não trouxe? Ele falou, lógico, Allah sabe que ele deixou o povo para trás, sabe o que ele falou com ele, sabe tudo. Mas perguntou para ele assim, ele falou: Ajiltu ilayka rabbi litarda. Eu apressei a vir até o Senhor para que o Senhor ficasse satisfeito comigo. Estou ansioso para mim. Ele queria deixar também Allah subhanahu wa ta'ala feliz, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: mas a sua pressa vai causar problemas. Quando você voltar, você vai ver os problemas que seu povo cometeu depois de você. Enfim, começou a receber as mensagens e de jejum. Todo dia Allah revelava para ele, e as mensagens dele vinham escrito em pedras, chapas de pedra. Todo o Torá veio escrito assim. Vinha até ele. Um dia ele falou para Allah subhanahu wa ta'ala, como qualquer um, a intimidade, quando você tem qualquer ser humano, a natureza do ser humano assim, sendo profeta, sendo não, mesma coisa. A natureza do ser humano, quando alguém te dá um pouco de liberdade, você queria um pouco mais, quer abusar um pouco mais, né? Se você está vivendo um líder ou seu patrão, alguma coisa, você viu que ele está te dando um pouco de confiança, você quer aproveitar um pouco mais. Isso aí não usa nada diferente do que os outros humanos, também a mesma coisa. Ele viu essa intimidade com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: ninguém falou com Allah diretamente a não ser ele. Ele falava diretamente com Allah e Allah falava diretamente com ele, sem mensageiro, sem intermediário. Aí ele falou para ele assim: Rabbi, arini anzur ilayk. Deixa eu dar uma olhadinha no Senhor, só um tiquinho assim, nem que fosse um trisquinho assim. Vocês veem que a confiança foi aonde, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele assim: você acha que vai resistir? Você acha que você vai poder olhar para Allah subhanahu wa ta'ala? Quando foi perguntado, Sayyidina Muhammad, Khadija, a esposa dele, perguntou para ele: quando você subiu no Isra al-Mi'raj, no último céu, e recebeu lá as orações, as 5 orações, você viu Allah? Ele falou: quem vê Allah? Quem tem condição de ver Allah? Ninguém tem condição. Agora, com esse corpo humano, que no dia no paraíso é outro corpo que a gente tem, aí a gente vê Allah. Ele falou para ela assim: Nur ala nur, né? Luzes que você enxerga, que vem pela sua frente. Quem que vai poder enxergar aquelas luzes, saber qual? Ninguém vê. Aí
o Sayyidina Musa, né? Moisés falou para ele assim, só dá um tresquinho assim, só uma olhada ali. Ele falou, tudo bem. Tá vendo aquela montanha? Maior do que aquela montanha que ele estava, bem maior, bem grande lá. Ele falou, Ele falou, você olha para ela, fica olhando para ela. Se ela resistir, logo em seguida você vai me ver. Logo em seguida. Montanha rochosa, aquelas montanhas rochosas. Dizem os sábios que Allah subhanahu wa ta'ala veio, assim, tentou, quer dizer, como se tivesse tentado, iniciou a vida. E diz que apareceu tipo a ponta, menos do que uma ponta do dedo só, na direção da montanha. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala não quis fazer na direção dele para não morrer. Ele morre na hora se acontecer. Aí foi da direção da montanha, na hora a montanha ficou terra. Virou terra. Na hora. Só esse trisquinho só. Aí ele, naquela visão, ele olhando para a montanha e viu aquilo acontecendo, aquela montanha descendo daquele jeito, destruindo, ele não aguentou. Aí diz no Corão, ele caiu desmaiado, né? Como se fosse morto. Caiu desmaiado assim na hora, só de ver a montanha. Só de ver a montanha, ele não viu nada de Deus, né? Mas Deus, assim, para cumprir o que havia prometido, desceu um pouquinho só, assim como eu falei, menos da ponta do dedo, assim os sábios falam. Aí aconteceu, aí daqui a pouco Allah subhanahu wa ta'ala acordou Sayyidina Musa, Allah subhanahu wa ta'ala falou, e aí? Aguentou? Ele falou, subhanak, louvado seja, nunca mais me atrevo a dar o passo que eu não conheço, que eu não sei, nunca mais, né? Subhanak. Pediu que Allah subhanahu wa ta'ala perdoar ele e passasse, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala perdoou. Terminou de receber as mensagens naquelas pedras. Ainda estava terminando, no 30 dias praticamente terminou. Quando ele ia falar praticamente as últimas recomendações com Allah subhanahu wa ta'ala e tudo, o que ele sentiu? Todo mundo muçulmano aqui sabe o que acontece com a pessoa que faz jejum. Faz jejum todo dia. Durante o dia que está fazendo jejum, sai o bafo, né? Todo mundo sabe. Sai o bafo, é insuportável. Para nós, os humanos, é insuportável, né? Conversando assim, só à distância. Né? A mulher fala para a esposa assim, fica longe, a esposa fala para o marido, fica longe durante o dia, porque o bafo é bravo, né? Isso daí é toxinas que saem do corpo, né? Vai purificar o corpo, realmente. Aí, Sayyidina Musa sentiu, e ele comia coisas assim básicas, simples. Então a boca dele ficou rachada, o bafo ficou daquele jeito que você sabe que praticamente não dá para aguentar. Aí o que ele fez? No 30 dias ele quebrou o jejum. Porque ia falar com Allah, por respeito, ele queria ir cheiroso, né? Aí ele, quando chegou, Allah falou para ele, por que quebrou o jejum? Aí ele falou, para me aproximar do Senhor, para me falar, eu queria, porque meu bafo já estava um pouco ruim, aí eu queria falar com o Senhor assim, com um bafo nítido, perfumado, diferente. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, você não sabe que o bafo de um jejuador, como se fosse o cheiro do almiscar para mim, para Allah. A gente aqui como humanos, pode ser que a gente não aguenta, mas para Allah subhanahu wa ta'ala é como se fosse almiscar, o melhor tipo de perfume que existe no paraíso, o melhor tipo, o almiscar, né? Então, subhanallah, olha só, olha a recompensa que você tem em tudo que é sentido quando você faz jejum. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, então, já que você quebrou o jejum, faça mais 10. Né? Ele quebrou antes da hora. Quebrou antes da hora no 30 dias. No 30 dias, o dia de 30 mesmo, ele quebrou. Aí ele falou, faça mais 10. Quer dizer, enquanto ele está fazendo, enquanto ele está lá, enquanto ele está recebendo, ele tinha que ficar lá, né? Na companhia de Allah subhanahu wa ta'ala, conversando. O que aconteceu? Ele havia prometido para o povo dele
30 dias que ele ia ficar. Ele ia ficar ausente, porque Allah subhanahu wa ta'ala tinha falado para ele, ia ficar ausente 30 dias. E para ficar daquele jeito, orando, como ele ensinou, né? E ia atrás dele, chegar, quer dizer, onde eles parassem para fazer isso, mas ia atrás dele. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, tá vendo, seu povo não chegou. Já passou, já estava passando, entrou os 10 dias, praticamente ia chegar aos 40 dias e o povo não chegou. O que eles fizeram? No caminho, eles ficaram super lentos. E o Sayyidina Harun falava para eles, vamos, anda, vamos, não sei o quê. Eles começaram a ficar com raiva dele, começaram a abusar, porque ele não tinha aquela autoridade que o Sayyidina Musa, e eles são acostumados no chicote mesmo, né? Daquelas coisas, daquela dureza. Eles começaram a se atrever no Sayyidina Harun, alayhi salam. Aí ele, tentando assim andar com eles, aí eles falaram, sabe de uma coisa? A gente está pesado, não está conseguindo andar por causa do huli. O que é o huli? Diz que humilna, né? O huli é o ouro do povo do Egito. Eles levaram como roubo, roubaram. Aí diz que está pesando, por isso que eles não estão conseguindo andar. Ele falou, já que está pesando assim, vamos enterrar esse huli todinho, né? Que não é nosso, isso é haram. Por isso, pelo pecado que vocês carregaram, se tornou pesado, talvez está atrapalhando a gente. Talvez Deus está nos amaldiçoando por isso. Vamos enterrar esse ouro todo. Aí pegaram todo o ouro. Por que eles tinham esse ouro com o povo? É bom saber tudo, né? Por que eles tinham esse povo do Egito? O povo do Egito era rico, eles eram pobres. Mas quando eles tinham festa, alguma coisa, eles pediam emprestado. Tipo, eu pedia para minha patroa, não sei o quê. Tinha algumas patroas que compravam muito ouro e escondia do marido. Aí escondia com quem? Com a empregada judia, né? E assim por diante. Quer dizer, quando eles saíram, como saíram à noite, não entregaram nada para ninguém. Levaram junto, né? Então, aí o Harão falou para eles, isso é um pecado que vocês estão carregando. Vamos enterrar tudo, enterraram tudo lá. Só que tinha um espertinho lá. E eles insistindo que queria Deus igual aos outros lá, para ver. Tinha um espertinho chamado As-Samiri, no meio deles. E judeu também, mas era rico e era esperto, e incrédulo também. O que ele fez? Foi lá escondido, cavou onde foi enterrado o ouro, e começou a tirar aos poucos se derretia. Ele tinha experiência, derretia, e começou a montar o Ushr, né? Que é o bezerro da vaca. Montou ele gigante, com ouro, só com ouro. E derretia o ouro e jogava lá, derretia o ouro e até formou o bezerro. Quando terminou de fazer, ele viu que ele tinha experiência, ele sabia que havia alguma coisa no caminho que ele enxergava. O anjo Gabriel vinha em volta desse povo, do povo do Israel, vinha em volta deles e voltava na montaria dele, que é o buraco, né? Quando ele passava, o buraco, por ser sagrado, quando ele passava na terra, ele fazia barulho, sabe? Cada vez que ele levantava o pé dele assim, saía chama tipo fogo assim do pé dele, e andava. Esse Samiri, esperto demais, ficou olhando aquilo lá. Aquele tipo de terra ali tem vida, não tem jeito, tem vida. Ele percebeu. Quando ele terminou de fazer o bezerro, pegou um pouco min athar nabi, não está escrito isso, né? Das pesadas daquele mensageiro. Pegou um pouco de terra e foi jogando em cima do bezerro. O bezerro começou a fazer ruído, né? Igualzinho o bezerro, fazia ruído. E assim, ele na hora, não é sempre na hora assim, ele fazia de vez em quando o ruído. Aí, como se tivesse dado vida, pro bezerro, né? Aí chamou o povo, vem ver, aqui está Deus de vocês, esse é Deus de vocês, olha como é que ele faz o ruído sozinho, isso, está chamando vocês para adorar, está chamando vocês não sei o que, vem? Começou a inventar, enfeitar, e o Harão tentar impedir eles quase bateram nele, quase que mataram ele para parar com isso, né? Deixa a gente em paz, né? Seu irmão já encheu demais, não sei o que, e foram adorando o bezerro. Começaram a adorar o bezerro. Nisso, Sayyidina Musa acabou aqueles dias, né?
aqueles 10 dias, e voltou. Ele falou, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, volta para você ver o que aconteceu com o seu povo. Chegou lá, ele viu, sabe o que eu, dessas que eu vi, vamos falar, que eu vi, onde eu fui, onde eu contei para vocês que eu fui, sabe o que falaram sobre isso? Falaram que o Moisés, eles ficaram naquilo lá, isso que está escrito nos evangelhos. O Moisés ficou perdido os 40 dias com os judeus, 40 anos, desculpe, com os judeus, porque no momento que ele chegou e viu aquela visão, ele ficou nervoso, bateu na rocha, quebrou a rocha, bateu aquelas tábuas, né? Quebrou elas. É assim que eles acreditam. Por isso que Deus castigou o povo de Israel e ficaram 40 dias. E nada disso. Nada disso. O castigo veio sobre eles, não sobre o Sayyidina Musa. Né? Aí ele chegou, ele ficou irritado, ficou muito irritado. Gritando com eles, por que fizeram isso? Por que não esperaram ele chegar? Por que não seguiram a viagem? Aí falou com eles um monte, depois ele foi para o irmão dele, pegou o irmão dele pela barba, pelo cabelo assim, e começou a puxar ele. Por que você deixou? Eu te deixei aqui tomando conta deles? Por que você foi fraco? Por que você não brigou? Por que você não mandou eles fazer as coisas certas? Pode trazer que eu estou precisando, viu? Obrigado. Aí ele falou para ele, quer dizer, o filho da minha mãe, quer dizer, meu irmão, não faça isso, não deixa os outros ficar, sabe, olhando para mim assim como ridículo. Não foi culpa minha, eu tentei de tudo, mas quando começaram a brigar e ser duros, essas coisas, eu fiquei preocupado com outra coisa pior. Fiquei preocupado para você não falar para mim, depois falar para mim, você que dividiu o povo de Israel. Porque alguns ficaram comigo, poucos ficaram comigo e outros ficaram contra. Então se eu fizer separar ou andar e falar para eles virem atrás de mim, eu fiquei com medo de você falar para mim que você separou o povo de Israel. Não faça isso. Aí ele se arrependeu, abraçou o irmão dele, pegou, levantou as mãos ao céu e começou a falar, Allah subhanahu wa ta'ala, me perdoa, perdoa meu irmão. Não temos poder nenhum sobre eles. O que podemos fazer? Aí ele foi lá furioso saber quem que fez aquele bezerro. Ele descobriu que era aquele Samiri. Falou, quando viu que o Samiri assim falou com ele, por que você fez isso e como você fez isso? Como é que você fez? Ele falou, eu vi Athar al-Rasul, eu vi os sinais do mensageiro, por isso que eu descobri como que aquela terra, aqueles pedaços da terra tinha poder. Por isso eu fiz e joguei em cima. Ele falou, agora, por esse ato que você fez, Deus vai te amaldiçoar. Aguarda o seu dia e sua hora sofrendo de uma doença. Aguarda 3 dias só. 3 dias certinho, ele atacou ele uma doença contagiosa, muito forte. Ninguém mais chega perto dele. Olha o que ele fez. Ele fez para unir, como se fosse para unir. O povo fez para eles ser um Deus, para eles adorar, para eles gostar dele. Olha a maldição quando vem, como é que vem? Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ninguém mais chegasse perto dele. Ele queria que todo mundo gostasse, ninguém mais chegou perto dele. De medo de pegar a doença do que ele tinha, contagiosa. E ainda por cima, a Sayyidina Musa falou para ele, vai sofrer essas consequências aqui, e ainda por cima, no dia de juízo final, vai ter seu castigo maior ainda. E ficou lá sofrendo até morrer. E depois ele falou para ele, e você vai enxergar com seus próprios olhos o que nós vamos fazer com esse Deus que você fez, e que fala ainda, que grita. Pegou, cortou em pedaços, derreteu, tacou fogo para derreter e jogou tudo no mar. Falou, isso daí é amaldiçoado. Jogou tudo no mar, jogou tudo na água, né? E viveram lá, ficaram lá, né? Chegaram perto da montanha, ficaram lá, e eles pediam que Allah subhanahu wa ta'ala desse, tudo que eles pediam, Allah subhanahu wa ta'ala dava. Era para ser, se eles fossem obedientes, era para ser o povo preferido de Deus. Eles ficaram lá eles pediram que viesse comida especial para eles, diferente, especial para eles. Diz que todo dia de manhã eles acordavam, vinha pássaros do paraíso assadinho, prontinho, temperado para eles comer. A bebida deles era a melhor bebida que existe, era mais gostosa do que o mel, né? A bebida que eles bebiam. É?
veio tudo para eles do mais especial, do mais gostoso, do mais... Adivinha o que fala também isso em outras religiões? Que foi pregado. Diz que quando Moisés veio e viu aquilo, ficou nervoso, ele falou para eles: agora vocês vão sofrer, vão comer e beber plantando a terra, né? Agora vocês vão regar a terra e comer do seu próprio suor. Sendo mentira, Allah subhanahu wa ta'ala mandou para eles comida e bebida do paraíso. Quando mudou a situação, sabe por que mudou a situação? Porque nada agradava a eles, nada agradava a eles. Toda hora eles queriam outras coisas diferentes. Mudou porque eles viram uns povos lá por perto comiam das coisas da terra, né? Tudo. Aí eles falaram, inclusive está citado no Corão, eles falaram, né? Nós queremos comer das coisas da terra. Da cebola. Eles citaram alguns nomes ainda: cebola, alho, lentilha, pepino, bastante coisas da terra. Aí ele falou: então vão até aquele pedaço da terra, que é onde é fértil, porque era do deserto, e planta lá, terão o que vocês querem. Aí pediram água normal, que aquilo lá não agradava. Aí o Sayyidina Musa bateu na pedra, já sabe sozinho que o poder que ele tinha, bateu numa pedra lá, abriu ali, de repente, 12 fontes de água. Por que 12 fontes de água? Nós falamos mais ou menos disso, né? 12 tribos. Mas por quê? Para não dar confusão, para não dar briga. Tribos quer dizer como se fosse família, né? Aquela família vai comer, cada um vai beber tudo junto. Mas não era uma torneira, como se pensar que é torneira. Era fonte, era como se fosse... como é que chama? Cachoeira, isso. Como se fosse cachoeira, descia para o tribo inteiro, porque cada tribo 50 mil pessoas, né? E deu para eles, e viveram ali, e veio outras coisas que vai atingir eles, que é pior, e piores ainda pecados, e piores contra Allah subhanahu wa ta'ala. Isso tudo a gente vai conhecer, inshallah, na próxima palestra. Espero que todos estejam com a gente, inshallah. Barakallahu fikum. Muito obrigado pela presença. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado aos irmãos da internauta. E peço que os irmãos da internauta e os irmãos que estão aqui curtir o nosso Facebook daqui da Mesquita An-Nur, porque teve um pequeno problema. Inshallah, a gente resolve, mas praticamente muitos amigos sumiram e muitos contatos sumiram. Pedimos que curte de novo, que compartilha inclusive as palestras e outras coisas que aparecem aí no site, no Facebook, para que a gente possa voltar de novo com todo mundo, inshallah, de amizade e muito mais. Divulgue mais para os seus colegas, seus irmãos, para que todo mundo tenha esse benefício de ver as palestras e de ver as outras coisas que tem no nosso Facebook e no nosso site aqui da Mesquita An-Nur, que possa oferecer muitas coisas para vocês, inshallah. Para quem também não é muçulmano, quer conhecer o islamismo, bastante coisas, bastante página no nosso site que tem muitas informações, e outros lugares então também. Outros lugares também, outros sites. Muito obrigado. Assalamu alaikum.